Esse é um grupo formado por Marcos Vinícius Souza de Oliveira de Carvalho e Pedro Lucas Silva de Santana. Nós vamos apresentar a primeira atividade da disciplina de Máquinas Térmicas 1, que é referente à introdução às máquinas térmicas. Temos como nosso professor orientador Felipe Orlando. Inicialmente aqui vou apresentar o resumo do nosso trabalho, do que conseguimos captar durante nossas pesquisas. Esse trabalho apresenta um panorama das usinas termoelétricas em construção ou em projeto no Brasil, destacando suas capacidades, tipos de combustível, localização e as principais máquinas térmicas utilizadas. Em seguida, é realizado uma análise das usinas termoelétricas instaladas no estado de Pernambuco, com ênfase nas regiões do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. O estudo também aborda os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também conhecido como ODS da ONU, com destaque para aqueles relacionados às máquinas térmicas, ou seja, dos 17, selecionamos alguns deles que vai referenciar e vai estar diretamente interligado às máquinas térmicas. Complementarmente, discutimos a utilização de máquinas térmicas operando como energia solar, ou seja, diferentes formas de utilizar a máquina térmica, sendo utilizado biocombustível ou algum tipo de combustível para gerar calor, para gerar o trabalho, né? Bem como tecnologias alternativas a motores do ciclo Otto ou ciclo diesel, ou seja, a gente vai buscar as tecnologias, motores que funcionam e diferem do ciclo Otto e o ciclo diesel, que são mais comumente utilizados na indústria hoje em dia. Por fim, o trabalho analisa as estratégias das montadoras quanto à transição para essas tecnologias mais sustentáveis, como já vem sendo abordado atualmente nas principais veículos de comunicações e tecnologia, né? O motor está sempre tendo inovações, novas tecnologias, e algumas empresas estão já empregando novos tipos de motores que usam menos gasolina ou até não usam mais, né? Como os carros da Tesla, os chineses lá que são totalmente elétricos, ou até os da Toyota que são fabricados aqui no Brasil, que são carros que são híbridos, né? Que funcionam com gasolina até uma certa velocidade, com eletricidade até uma certa velocidade, e no intermediário lá ele funciona com gasolina e com eletricidade também. Aqui é o nosso sumário da nossa atividade. Temos a introdução. A partir da introdução a gente segue o roteiro fornecido por nosso professor lá, usinas térmicas e construção ou projetadas no Brasil, que são, a gente selecionou algumas das usinas termoelétricas do Brasil aqui. Usinas termoelétricas em Pernambuco, a gente selecionou algumas na nossa região aqui, na nossa proximidade. Os objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente destacou aqui as ODS que são relacionadas às máquinas térmicas. Máquinas térmicas operando com aquecimento solar, a gente separou alguns tipos de máquinas térmicas que funcionam diretamente utilizando o calor solar. Automóveis com máquinas térmicas alternativas ciclo Otto e ciclo diesel, ou seja, vai ser automóveis, né? Por exemplo, um carro que funciona utilizando a máquina térmica, que são o ciclo Otto e o ciclo diesel, né? Que é aquele que utiliza ou gasolina ou o diesel. O fim da produção de motores a combustão e a estratégia das montadoras, né? Que, como já abordei anteriormente, muitos produtores, construtores de veículos estão abolindo o motor, estão tentando abolir também o motor a diesel para fazer desenvolvimentos mais sustentáveis, até por pressão das ODS também, visto que até a Toyota está adotando um carro híbrido, né? Elétrico e funciona pelo ciclo Otto também. Montadores que ainda apostam em motores a combustão, como produzem e reduzem menos emissões, que, como eu já citei o exemplo da Toyota, né, em vez de deixar de utilizar totalmente o carro a combustão, eles estão utilizando o carro híbrido. Por exemplo, ao ligar o carro e ir até um limite de velocidade de 40 km por hora, ele é um carro totalmente elétrico. A de 40 por hora até uns 80, ele funcionaria, por exemplo, com eletricidade ou a combustão, e para altas velocidades, 100 km por hora, 120 km por hora, ele funciona totalmente por meio da combustão, ou seja, ele reduz o consumo de combustível, reduz a queima de combustível, e ele é um carro mais sustentável do que aqueles carros 100% que utilizam combustível na queima lá. Depois que abordamos esse assunto, temos a conclusão e nossas referências bibliográficas, que é a nossa introdução.
As máquinas térmicas são fundamentais para a geração de energia em larga escala, sendo as indústrias termoelétricas um dos principais exemplos de sua aplicação. No Brasil, embora a matriz energética seja predominantemente as hidrelétricas, as termoelétricas desempenham um papel estratégico na complementaridade e na segurança energética, ou seja, embora temos as hidrelétricas que nos fornecem energia, as termoelétricas nos momentos de baixa, nos momentos de seca, são que tem o nosso suprimento de energia e mantém toda a nossa região e a matriz energética do Brasil ativa. Esse trabalho investiga os empreendimentos termoelétricos recentes e em andamento, com ênfase regional em Pernambuco, e propõe uma discussão sobre o futuro das máquinas térmicas no contexto dos compromissos globais com a sustentabilidade, ou seja, vai vincular a máquina térmica e sua evolução ao decorrer do tempo com as exigências das ODS, né, dos objetivos sustentáveis que nós temos hoje em dia para cuidar do planeta. Iniciando aqui com as usinas termoelétricas em construção ou projetadas no Brasil, segundo os dados da empresa de pesquisa e energia EPE e a Anatel, o Brasil possui diversos projetos termoelétricos em andamento em destaque, que inclui a UTE GNA 2, que é situada no Rio de Janeiro, né, situada no Porto do Açu, no Som da Barra do Rio de Janeiro, tem uma capacidade de gerar 1,7 gigawatts, podendo abastecer até 8 milhões de residências, resultando em uma das mais eficientes usinas de gases do país. A UTE GNA 2 irá funcionar por meio de um ciclo combinado por 3 turbinas a gás e uma turbina a vapor, utilizando os dispositivos mais modernos disponíveis, e essa usina opera com eficiência de 60%, que é uma eficiência muito boa, muito acima da média. Aqui eu separei algumas imagens das usinas que a gente vai abordar aqui nesse trabalho, até para ficar mais ilustrativo e demonstrar a dimensão de cada uma dessas fábricas, de como é complexo, de como é bem planejado e preparado. Primeiramente aqui vai ter essa UTA GNA 2, que é um complexo gigantesco, com diversos compartimentos, diversas frentes de serviço, para poder ter aquela eficiência enorme e também gerar aquele quantitativo de 1,7 gigawatts. Dando seguimento aqui para o UTE do Porto de Sergipe 1, situado em Barros do Coqueiros, Aracaju, em Sergipe, tem a capacidade de gerar 1,6 gigawatts e a mesma opera com um ciclo combinado de 3 turbinas e uma turbina a gás e uma turbina a vapor também. Fabricada pela General Electric GE, que é uma empresa alemã. O projeto inclui todos os sistemas convencionais de uma usina de ciclo combinado, como caldeiras de recuperação de vapor, ou seja, ele utiliza a caldeira para recuperar o vapor que é utilizado para ligar a máquina térmica. Condensadores, torres de resfriamento e sistemas de tratamento de águas influentes, ou seja, é um complexo bem sustentável. Ele reutiliza, tem a eficiência de consumo mínimo de energia, consome menos energia através da utilização da caldeira e da torre de resfriamento, e a água que é utilizada, eles tratam ela também. Além da subestação elétrica, tratando-se do primeiro empreendimento no Brasil a operar com a turbina modelo 7HA, atualmente é reconhecida como a mais eficiente disponível no mercado, ou seja, altamente tecnológico esse complexo, essa fábrica, essa matriz aí. Temos também aqui a UTE Paraíba 5, situada na Paraíba, no Maranhão, tem a capacidade de gerar 385 megawatts e a mesma é o fechamento da Paraíba 1. Logo, essa usina irá utilizar o vapor gerado a partir do calor produzido no processo da geração da usina Paraíba 1. Ou seja, tem diversos termoelétricas nesse Maranhão aí, a Paraíba 1, Paraíba 2, Paraíba 3, Paraíba 4. E essa Paraíba 5 é um fechamento com a Paraíba 1 para aproveitar do calor gerado na Paraíba 1 e reduzir o consumo de insumos, de biomassas na Paraíba 4 para produzir energia, ou seja,
partindo daquele pressuposto lá de da máxima eficiência possível, utilizar o máximo de calor com menos de desperdício. Como fala aqui, eliminando a utilização de gás adicional. Ressalta-se que a Paraíba 5 opera por meio de um empreendimento inovador na América Latina, utilizando 4 turbinas a gás, 4 caldeiras e uma turbina a vapor, ou seja, é muito eficiente. Ele utiliza essas caldeiras para aproveitar o calor da Paraíba 1. As máquinas térmicas principais utilizadas nos sistemas de conversão de energia incluem turbina a vapor, turbina a gás e motores alternativos à combustão interna. Cada uma dessas máquinas operam por meio dos princípios termodinâmicos, tais como o ciclo Rankine e o ciclo Brayton, que são amplamente empregados na área industrial, em específico nas termoelétricas. Partindo para as usinas termoelétricas no estado de Pernambuco, que são as da nossa região aqui, das mais próximas, né, que até podemos passar por ela e visualizá-las presencialmente. No estado de Pernambuco, destaca-se importantes usinas termoelétricas, situadas no polo industrial no litoral sul, especialmente na região do Complexo Industrial do Portuário de Suape, que ele tem diversas empresas lá. A UTE de Suape 2, situada no Cabo de Santo Agostinho, tem a capacidade de produzir 381,12 MW e a mesma é conhecida como a maior usina termoelétrica movida a óleo do Brasil. Ou seja, essa aí, a fonte de calor é por meio de óleo. Vou demonstrar algumas imagens aqui novamente das que eu acabei de abordar. Essa aqui é a de Sergipe, um complexo bem grande. Essa aqui é a da Paraíba, o fechamento. E essa aqui, a de Suape, que eu acabei de abordar. A UTE de Termop de Ipojuca, situada no porto de Suape, de Ipojuca, Pernambuco, tem a capacidade de produzir 550 MW e a mesma opera utilizando 2 turbogeradores. Já é uma diferença das anteriores, utilizando turbogeradores. Ressalta-se que é uma das principais usinas termoelétricas na região em termos de potência instalada. A mesma encontra-se aqui. Esse belíssimo complexo aqui. Temos também a UTE Suape 3, que está em projeto. Essa aqui a gente não conseguiu localizar muitas informações delas, mas ela será situada no Porto de Suape, Tijuca, Pernambuco. E ela tem uma previsão de capacidade de produzir 300 MW. O projeto visa ampliar a oferta energética do Estado, reforçando a matriz regional. Como bem sabemos, né, a energia sempre nós necessitamos delas e não diminui a necessidade, só aumenta. Ou seja, sempre vão estar construindo novas matrizes energéticas, novos termoelétricas, hidrelétricas e sempre vamos estar buscando melhorar a eficiência para termos mais energia, porque a energia está atrelada diretamente ao desenvolvimento de uma sociedade. Visto que esse UTE Swap 3 é um projeto de desenvolvimento, a gente não tem nenhum projeto, não tem nenhum desenho 3D, partindo que isso seja algo privado, a gente não tem muito acesso a essa informação. Até o momento, as informações que conseguimos encontrar foram referentes até a previsão de produzir 300 megawatts para o estado do Pernambuco. Essas usinas são importantes para a estabilidade e a confiabilidade do sistema elétrico nordestino, sobretudo, especialmente em períodos de estiagem, ou seja, estiagem prolongada, ou seja, os períodos de seca aqui, quando as hidrelétricas vão estar no período de baixa, é aí que as termoelétricas brilham, elas que vão manter a eletricidade aqui na nossa região. Partindo agora para as ODS, né, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foi proposto pela ONU para o mundo, né, para as empresas no mundo como um todo. A gente vai destacar aqui as máquinas térmicas. As ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, constituem em planos de desenvolvimento sustentável estabelecido pela ONU, a Organização das Nações Unidas, estipulando a meta de desenvolvimento até o ano de 2023. O plano é pautado por meio de 17 objetivos sustentáveis, incluindo uma meta como erradicar a pobreza, eliminar a energia, inovação, combate às mudanças climáticas. E também tem os que são diretamente ligados
máquinas térmicas. Vou mostrar uma imagem aqui dos objetivos sustentáveis aqui. No geral, erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação e qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e acréscimo econômico, inovação industrial e infraestrutura, que é bastante importante na área das máquinas térmicas, né? Que só inovando que a gente melhora a eficiência e reduz a emissão de gases, redução da desigualdade, cidades e comunidades sustentáveis, consumo de produtos responsáveis, combate a alterações climáticas, um também dos casos, vida útil debaixo d'água, vida útil sobre a terra, paz, justiça e instituições fortes, parceiros em prol das metas. Esses aqui são os 17 objetivos da ONU para deixar o planeta um lugar melhor. Partindo para o que é de fato vinculado às máquinas térmicas, temos aqui a ODS 7, que tem como objetivo energia limpa e acessível, visa disponibilizar o acesso universal à energia. Nesse contexto, os planos de desenvolvimento incorporam tecnologias novas e aprimoram o aprimoramento da eficiência. No caso das máquinas térmicas, utilizando fontes renováveis, nota-se que esse processo é fundamental para contribuir para a ODS 7. Ou seja, como formos projetar um projeto de uma máquina térmica, a gente vai ter que pensar na energia limpa e acessível. Ou seja, a gente tem que pensar de forma eficiente, sem poluir o meio ambiente e minimizar os custos e desperdícios o máximo possível para que esse projeto seja acessível. Partindo para ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, visa incentivar a inovação no setor industrial. Ou seja, essa ODS aí incentiva a inovação no setor industrial. Incentiva as empresas sempre a buscar mais, inovar com diferentes máquinas térmicas, inovar com diferentes fontes de matéria-prima, fontes de combustível, combustíveis alternativos, fontes renováveis, e deixar de utilizar as fontes renováveis, diminuir a emissão de gases. Todas essas inovações tecnológicas que possam preservar a natureza e aumentar a eficiência da máquina. Ressalta-se que as máquinas térmicas, quando aplicadas em inovações como cogeração, uso de biocombustível e a captura do carbono, que é a emissão de gás carbônico na atmosfera, afeta positivamente a infraestrutura energética, tornando-a mais eficiente e reduzindo o impacto ambiental, que justamente é esse. A gente tem que, essas coisas aqui tem que andar lado a lado. A eficiência tem que sempre aumentar, entretanto, não pode aumentar a eficiência e aumentar os impactos ambientais. Isso aí é inadmissível. Também temos aqui a ODS 12, Consumo e Produção Sustentável. Visa promover padrões sustentáveis no consumo de produções de bens e serviços. No caso da máquinas térmicas, o consumo é o combustível. Muitas máquinas térmicas atualmente, como os carros, que é o mais comum que a gente utiliza aqui, utiliza combustível, que vem do petróleo. É uma fonte não renovável e com o tempo isso pode acabar. E essa aí, consumo a produção sustentável, visa isso. Utilização de fontes renováveis, por exemplo, a eletricidade. Mas a eletricidade tem que ser gerada de uma fonte renovável, por exemplo, a geração solar, a geração maremotriz, diversas outras fontes de energia, o que pode ser através da fonte de calor também da água. Para máquinas térmicas, aprimorar seu rendimento, aumentando sua eficiência, resulta na diminuição do consumo de combustível para reduzir a mesma quantidade, para produzir a mesma quantidade de energia. Ou seja, também para a questão da eficiência, pegando uma máquina térmica e aumentando sua eficiência, o consumo, aprimorando, refinando esse equipamento, ele vai produzir a mesma eficiência no caso, com um consumo menor de energia, e isso aí é extremamente sustentável. Aqui também temos a ODS 13, que é a ação contra a mudança global do clima, visa exigir planos imediatos para combater as mudanças climáticas e seus impactos. As máquinas térmicas, em especial, usando fonte de calor proveniente da queima de combustível para a geração de trabalho, em sua maioria, a queima de combustível emite gases de efeito estufa, contribuindo para a mudança climática, ou seja, dos malefícios, ou posso dizer, das desvantagens das máquinas térmicas atualmente, é essa questão da utilização da queima de combustível para ela poder funcionar e
a queima de combustível emitindo gases de efeito de estufa. Entretanto, com o advento da tecnologia, tornou-se possível utilizar de fontes não poluentes para a geração de energia. Todavia, essas são as minorias, só que através de planos sustentáveis, onde tem como objetivo tirar essa minoria e ser a maioria e futuramente ser a única, só ter fontes não poluentes para produzir energia. Conhecimento, sabemos que as máquinas térmicas influenciam diretamente esses objetivos, pois estão ligados à eficiência energética e às emissões de gases de efeito de estufa. Tecnologia mais eficiente e os usos de fontes renováveis contribuem para mitigar esses impactos. Ou seja, através do aprimoramento, através do sempre de visar o sustentável, de visar o meio ambiente, de buscar utilizar fontes de energias alternativas que não sejam fontes de energias que não são renováveis, que são renováveis, buscar aprimorar a eficiência da máquina térmica, isso pode mitigar os impactos que nossos veículos, nossas fábricas estão gerando no mundo atualmente. Uma dessas máquinas térmicas aqui é as máquinas térmicas operando com o aquecimento solar, que é uma das alternativas. As máquinas térmicas solares utilizam energia solar conectadas para aquecer um fluido de trabalho que movimenta as turbinas. Essas aqui são usinas de torre de central CSP. As usinas de torre de central concentram radiação solar por meio de um campo heliostatos que direciona os raios para um receptor no topo de uma torre. O calor gerado vaporiza um fluido de trabalho para adicionar às turbinas com ciclo Rankine, oferecendo uma geração estável com emissão quase nulas de carbono, conforme o Solar isso aqui. E aqui pegar uma imagem de uma torre aqui para facilitar a visualização, ou seja, colocam diversos espelhos ao redor de uma torre e esses espelhos vão estar refratando a luz solar para a ponta da torre lá. E essa ponta da torre vai superaquecer, vai crescer um fluido, esse fluido vai virar vapor, vai gerar um trabalho e esse trabalho, através do calor solar, vai poder gerar uma eletricidade por meio de um motor, por meio de umas turbinas lá. Também desses motores extremos solares aqui, que são motores de combustão externa utilizando os conectores parabólicos ou concentradores solares para levar a temperatura de um gás de trabalho. Seu ciclo é fechado, garante a operação silenciosa e sem emissões diretas, sendo aplicado em sistemas residenciais e remotos da geração. Esse aqui é um sistema relativamente simples. Deixa eu mostrar. Pronto, aqui como ele funciona. Através do calor solar, ele aquece dois fluidos de cilindro e através da diferença de pressão de dois fluidos de cilindro, ele vai gerando um trabalho de eixo e esse trabalho de eixo pode ser utilizado para movimentar algo ou pode ser utilizado para gerar eletricidade através de uma bobina elétrica, por exemplo. Esses sistemas operam com ciclos Rankine e o fluido de trabalho é vaporizado e expandido em turbinas, convertendo calor concentrado em energia mecânica sem emissões diretas de carbono, ou seja, é uma alternativa bastante viável atualmente. Partindo para os automóveis com máquinas térmicas alternativas ao ciclo Otto e ao ciclo diesel, tem aquele que eu acabei de falar, né, que é o motor que é com alta eficiência, silencioso, com limitação, mas ainda tem limitações comerciais, ou seja, não pode, dificilmente vou encontrar ele no carro, ele pode estar operando fora para movimentar algum, algum pistão, algum cilindro, algo do tipo, mas para a utilização mais simples, são motores de combustão externa que pode chegar a eficiência próxima a 40%, graças ao uso de regeneradores. Além disso, operam de forma extremamente silenciosa, por desacompanhar a combustão do mecanismo de trabalho, mas ainda enfrentam custos elevados e dificuldades na prática a frio. Ou seja, é uma boa alternativa, dependendo do contexto e da situação e do objetivo. Agora temos esses motores rotativos Walker. Possui geometria triangular que reduz o número de peças móveis, resultando em uma alta densidade de potência. É em um funcionamento suave, contudo sofre com desafios de vedação e emissões, tornando célebres no modelo MAZDA.
RX-7 e RX-8 e vêm sendo reaproveitados com Ranger em veículos elétricos. Esse aqui é uma espécie de motor bem interessante. O, o layout dele basicamente é esse. Aqui tem as válvulas que jogam a mistura, por exemplo, o gás combustível. Ele funciona bem parecido com o ciclo Otto lá. Só que em vez de pistões ele utiliza essa, como se fosse esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui ele vai rotacionando aqui por meio de um eixo, esse eixo. E as explosões vão acontecendo nesses espaços aqui. As explosões vão rotacionando esse equipamento aqui, ele vai gerando trabalho de eixo. Por meio da mistura gás combustível, ar combustível. E aqui também tem as turbinas a gás, investigadas para aplicação de automóveis leves, ou seja, está tentando utilizar em automóveis leves, apresenta elevada potência em relação ao peso, baixo nível de vibração e flexibilidade de combustível, que torna promissoras para aplicação de automóveis leves e geração distribuída de energia. Como é bem parecido, tem um compressor aqui, ele suga o ar, esse ar vai ser comprimido aqui, através da compressão do ar ele vai ter a mistura gás combustível e a turbina vai aquecer e vai gerar um calor com uma determinada força aqui para movimentar. E aqui ele pode já gerar um trabalho de eixo aqui através dessa turbina. Essas tecnologias compartilham o objetivo de maximizar a eficiência termodinâmica e reduzir o impacto ambiental de diversas fontes de calor, adotando ciclos menos poluentes. Ou seja, isso aqui tudo tem como objetivo, visto que o ciclo Otto e o ciclo diesel tem uma grande emissão de gases atmosféricos, isso aqui são motores alternativos que, embora utilizem do mesmo combustível, tipo utilizem a gasolina, por exemplo, eles utilizam de uma forma mais eficiente e emitindo menos gases poluentes para a atmosfera. E aqui entramos no assunto referente a fim da produção de motores a combustão. Estratégia das montadoras. Vários montadores anunciaram o fim dos motores a combustão até meados de 2035, ou seja, muitos montadores aí estão com o objetivo de pararem de fabricar carros a combustão até 2035 e focar nos novos carros elétricos que a gente está tendo aí na atualidade. Por exemplo, a Volvo, em 2030, que em 2030 focará totalmente em carros elétricos. PV encerrar a produção de motores a combustão até 2030, passando a fabricar somente carros 100% elétricos. Essa estratégia visa atender às metas da neutralidade do carbono e fortalecer sua atuação nos veículos em baixas emissões. A General Motors também aqui, em 2035, eletrificar totalmente a sua frota, compromete a eletrificar totalmente a sua frota até 2035, eliminando as emissões de escapamento dos novos veículos do leves investimentos em baterias. Ou seja, parar de utilizar carros elétricos. A Ford, na Europa, anunciou que a partir de 2030 suas operações europeias venderão apenas veículos elétricos, apoiando a transição energética com investimentos em fábricas e infraestrutura. Ou seja, o futuro está chegando aí, muitas empresas visam parar da utilização aí das máquinas térmicas e utilizar máquinas elétricas para movimentar os veículos. E o principal foco dessas montadoras está na adoção de alternativas como os motores elétricos, híbridos, plug e células de combustíveis e tecnologias baseadas em hidrogênio. Uma fábrica aqui no Brasil, que é Toyota, se não estou enganado, ela já está trabalhando nessa situação aí. Tem o primeiro carro que é movido a hidrogênio lá, com o objetivo de ampliar as soluções de baixo carbono e promover a diversidade nas fontes energéticas do setor automotivo. E aqui tá os montadores que ainda apostam nos carros a combustão, prometendo reduzir as emissões. Como eu tinha falado no início, né? As empresas que estão nessa aqui, a Toyota e a Medza, continuam investindo em motores a combustão. Uso de biocombustível e combustíveis sintéticos. A Toyota continua desenvolvendo brands com combustíveis avançados e combustíveis sintéticos, mantendo a arquitetura de motores atuais, reduzindo até 75% das emissões do ciclo de vida em comparação à gasolina comum, ou seja, estão utilizando e produzindo gasolina alternativas que vão reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera.
De acordo com o Info Alliance 2025, essa influência é produzida a partir da eletricidade renovável de água e o CO2 produzem e reduzem 90% a emissão de CO2 em comparação com combustíveis fósseis. Esse foi o Alliance 2005. A Moza testou gasolinas sintéticas no modelo MX-30 e CKY-ACT IV-REV, um veículo de produção até em série utilizando um motor rotativo com Rammstein, sem a necessidade de modificação no sistema de injeção ou ignição. O Moza motor em 2003. Além disso, em 5 de fevereiro de 2021, a Moza tornou-se o primeiro fabricante automotivo a aderir oficialmente à Info Alliance, consolidando seu compromisso em avaliar combustível sintético como alternativa de baixo carbono para os motores a combustível. Ou seja, até embora eles não estão condenando, eles não estão abandonando o motor, as máquinas térmicas para movimentar seus carros, né? Esses motores a combustão, eles estão buscando alternativas para reduzir a emissão de gases poluentes à atmosfera, utilizando máquinas mais eficientes ou utilizando combustíveis sintéticos, que é como esse aí, esse Enfurus aqui. Eficiência térmica apropriada, combustão mais limpa. A Moza implementou a tecnologia do SPCI, Spark Control Compressed Ignition, que combina a ignição para a centelha e a compressão para elevar a taxa de compressão, resulta em maior rendimento térmico e menores emissões de dióxido de nitrogênio, NOx, que esse NOx aqui basicamente é a mistura do NO e o NO2, e hidrocarbonetos, ou seja, ele está menores emissões desses gases poluentes na atmosfera através do aprimoramento da combinação da ignição por centelha e compressão. E também tem a hibridização leve e sistemas de desligamento automático do motor. Tanto a Toyota quanto a Moza adotam esse sistema simples híbrido. Leve a utilização de um motor elétrico auxiliar para suavizar o torque e recuperar a energia da frenagem. Além disso, o sistema start-stop que desliga o motor em paradas, eliminando o consumo da marcha lenta e reduzindo até 10% as emissões de gás urbano. A empresa que eu vi bem recente, que está bem avançada nessa questão, até aqui no Brasil, bem próximo da gente lá, que é na cidade de Sorocaba, que lá está fabricando os veículos híbridos lá. A Toyota está bem avançada aqui nessa situação aqui no Brasil. Ela está fabricando esses carros híbridos lá. Tem 3 motores, eles utilizam 3 motores, que é o motor elétrico, o motor a combustão e o motor de ignição, desses 3 motores aí. Até uma certa velocidade funciona apenas com motor elétrico. A partir de uma certa velocidade, o motor de ignição liga o motor a combustão e funciona com os dois. Enquanto os dois motores estão funcionando ao mesmo tempo, o motor de ignição ele se torna um motor de geração e ele gera energia elétrica através da rotação do carro, através do motor a combustão do veículo para recarregar a bateria do carro. Esse é um carro elétrico que nunca vai na tomada, por exemplo, porque ele sempre vai estar se carregando, como foi abordado ontem. Até na hora da frenagem ele recupera uma energia que seria dissipada, ele recupera energia para recarregar a bateria. Ou seja, enquanto você estiver andando com o carro, ele vai estar utilizando o motor elétrico para reduzir o consumo de combustível, e em contrapartida ele vai estar um terceiro motorzinho lá gerando eletricidade para recarregar as baterias. Tudo isso visa reduzir a emissão sem abandonar completamente a tecnologia atual, ou seja, visa reduzir bastante as emissões de gases poluentes na atmosfera, aprimorando a nossa tecnologia atual de combustão. Com tudo isso, concluímos que o uso das máquinas térmicas continua desempenhando um papel essencial na matriz energética do Brasil, especialmente em usinas termoelétricas e no setor automotivo. Contudo, a crescente demanda por fontes energéticas mais limpas e a pressão internacional por um desenvolvimento sustentável está impulsionando mudanças tecnológicas significativas. O presente trabalho evidenciou não apenas a relevância atual das usinas termoelétricas no país, assim como também na localidade próxima à nossa universidade, em especial a região do Cabo Santo Agostinho e Ipojuca, como também destacou a urgência na incorporação de tecnologias mais eficientes e sustentáveis em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ODS. Destacou-se também a análise de tecnologias alternativas aos motores do ciclo Otto e diesel, que são aqueles 2 motores lá alternativos para movimentar um veículo que vão
emitir menos gases poluentes para seu funcionamento, bem como o avanço em máquinas térmicas movidas à energia solar, que são aquelas lá, aquela torre solar por meio de espelhos. Demonstra que há um movimento consistente em direção à descarbonização da matriz energética, ou seja, o futuro tende a isso, a descarbonização da matriz energética, a gente cada vez mais reduzir, utilizando diversas fontes alternativas para reduzir essa emissão de gases na atmosfera. Ainda que os motores a combustão interna não sejam completamente descartados a curto prazo, a tendência global aponta para uma solução híbrida, que é a solução lá da Toyota, né, que é uma solução híbrida lá, a utilização dos dois para minimizar o uso a emissão de gases na atmosfera, até porque o motor, hoje em dia, um motor totalmente elétrico não é tão eficiente e não tem uma vida útil tão longa quanto um motor a combustão, até por questão de distância por bateria que eles têm. O uso de biocombustíveis, combustíveis sintéticos e sistema de geração com menor impacto, ou seja, biocombustível que vai emitir menos gases, combustíveis sintéticos fabricados simplesmente com esse objetivo. Podemos concluir, portanto, que o futuro das máquinas térmicas está diretamente atrelado à inovação tecnológica, ou seja, podemos concluir que as máquinas térmicas não vão sumir, elas só vão se renovar e se adaptar à realidade que temos atualmente. A integração do desempenho energético reduz a emissão e a responsabilidade social será determinada para a permanência das tecnologias em um cenário global cada vez mais comprometido com a transição energética. Aqui estão as nossas referências bibliográficas que a gente pesquisou diretamente no site de algumas empresas, tiramos conceitos de alguns livros também. E por fim tem o nosso apêndice A, que é as listas de ODS aqui. Com isso, eu concluo a nossa apresentação do nosso trabalho de máquinas térmicas 1.